Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 22 ao 25. Irmãos, estamos iniciando o ano. É o terceiro mês agora. Acabamos de, embora eu acho que está voando já, é verdade, mas olha, acabamos de iniciar março e estamos lendo com a igreja toda. Eu envio toda manhã aí o nosso texto diário, não é? E a partir de hoje comecei a enviar um devocional num trecho da leitura do dia. Olha, estamos lendo a palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, por que é que nós fazemos isso? Aliás, quem não é cristão, quem não é dedicado, se pergunta, ou às vezes até pergunta, exterioriza para nós isso, não é? Por que vocês leem tanto a Bíblia? Que essa história de ler Bíblia? No final do ano tivemos um ranking de quem mais leu Bíblia, vocês se lembram? Irmã Angelina, 29 vezes. Se eu não me engano, a irmã Júlia, 26. Eu me lembro da Mazé, 18 vezes. Olha que bênção. Teve gente que se inspirou. Teve gente que se sentiu vergonha. E essas pessoas querendo ler mais. Teve gente que se inspirou. Puxa, se elas leram tantas vezes, por que eu não leio? Não é? Outras, nossa, eu li tão pouco, preciso ler mais. Mas por que é que nós lemos? E o que é que perde os que não fazem uma leitura regular, uma leitura diária da palavra de Deus? Olha, esse texto de 1 de Pedro mostra alguns resultados de se ler a Bíblia, sabia? Pedro pede a esses leitores que demonstrem sua santidade, amando ao seu próximo. E o que isso tem a ver com a leitura da Bíblia? Olha, há diversas expressões aqui que estão na voz passiva, na forma passiva, que mostram algumas bênçãos e eu quero explorar isso com você. Então, o meu tema não é outro. Por que ler a Bíblia? Ora, o versículo 22 já dá a primeira das respostas. Por causa da pureza da alma, gente. Verso 22 começa: tendo purificado a vossa alma. Mas purificado como? O Novo Testamento não tem rituais, regras cerimoniais de purificação como existiam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia, não é? Você sabe, várias regras de purificação. No Novo Testamento, as regras cerimoniais você encontra lá em Atos 15, versos 28 e 29. Não ingerir comida e sangue sacrificados, não ingerir carne de animais estrangulados, fugir da imoralidade. Sim, lá estão bem especificados isso, não é? Não é verdade? Os crentes gentios, para quem Paulo está escrevendo aqui, Pedro está escrevendo aqui, olha, eles não estão familiarizados com rituais de purificação dos judeus. Não, esses leitores de Pedro muito facilmente ligavam purificação à pureza moral, não em banhos de purificação, tá? E todo ser humano, não é? Em todos os tempos, todo ser humano luta para manter um alto nível de pureza moral. Ora, todos nós sabemos, na verdade, que nós precisamos buscar isso, porque isso é um sentimento nobre da natureza humana. Mas Pedro os trata aqui, os leitores, na forma passiva. Ele diz assim, ó, como já tendo purificado a alma, ou seja, já tendo a alma purificada. Como foi que isso aconteceu? Como é que eles conseguiram chegar a esse estado de já ter a alma purificada? O verso continua, pela obediência à verdade. Pedro agora ensina como que isso acontece, como é que se purifica a alma, como é que os crentes conquistam essa pureza? Pela obediência à verdade. E como é que você pode obedecer se você não conhecer? Não é verdade? Pedro quer dizer aqui que os crentes são obedientes à palavra de Deus. É verdade. Quando os crentes andam com Cristo, quando os crentes, portanto, andam na luz, então são purificados. Estão vivendo uma vida pura. O
que é andar na luz? O que é essa linguagem religiosa, essa linguagem cristã? Ora, andar na luz, meus queridos, é tomar decisões na vida de acordo com a seguinte máxima: em meu lugar, o que faria Jesus? Na situação que eu estou, que decisão Jesus tomaria? Como é que ele reagiria? Para que lado ele iria? Como ele faria? Pense nisso. Se Jesus não faria o que você está pensando em fazer, se Jesus não tomaria a decisão que você está pensando em tomar, você não deve também fazer, você também não deve tomar. O meio para ser puro é esse, é a obediência à verdade. E Pedro vai mais longe, ele diz qual é o resultado disso, não é? Ele diz que, verso 22 mesmo ainda, que o resultado disso é o amor fraternal não fingido. Fraternal é o amor entre irmãos, não é? Então é o amor entre irmãos que não é fingido. Por quê? Porque a pureza da alma, conquistada pela obediência a Cristo, gera amor entre os irmãos. A questão é que muita gente confunde, sabe? Amor entre os irmãos como pessoas que precisam viver, sabe, se agradando, sabe aquela experiência hipócrita. Não é nada disso. O evangelho não quer nada disso. O evangelho é simples. Amar os irmãos, meu querido, é estar à disposição para ajudar, é termos com quem contar, é sermos educados e polidos, e isso a gente traz do berço, sabe? Isso é amar os irmãos. Por exemplo, nós somos em 4 irmãos homens. Nós não vivemos reunidos, nós não vivemos, sabe, nos agradando, bajulando um ao outro. Mas nós sabemos, os irmãos, que se um precisar do outro, é só ligar, fala o que está acontecendo e a ajuda está lá, está pronta. Ora, eu amo os meus irmãos físicos eu estou falando. No que eu puder ajudá-los, eu vou ajudá-los. Mas nem por isso eu preciso viver na casa deles bajulando, não é verdade? Pois é, os irmãos em Cristo também são assim. Nós não precisamos viver bajulando um ao outro. Aliás, quem fala demais, quem bajula demais, eu acho que ama é de menos. Porque amor se prova como que é? Na prática, na ação, na hora do vamos ver. Não é verdade? Pois é. A pureza da alma, que é conquistada pela obediência a Cristo, gera amor entre os irmãos. Não é somente a Deus. É amor entre os que foram resgatados, entre aqueles que foram conquistados por Jesus. E a Bíblia diz que não é fingido. Não é para ficar paparicando ninguém, não. É ser útil mesmo. É ser útil de fato. Quando se fizer necessário, lá está para ajudar. Aliás, Pedro deixa claro como deve ser esse amor, né? Um amor não fingido. Então não é um amor de palavras só, não é? Não é um amor apenas de palavreado, de bajulação. Nada disso. Pelo contrário, verso 22 ainda diz que é de coração e ardentemente. Esse é o nível de comprometimento. É isso mesmo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que ler a Bíblia? Ora, porque ela produz muitos benefícios, meu irmão. Os crentes gentios, né, para quem Pedro está escrevendo aí, para crentes que estão fora de Jerusalém, fora de Israel, não é? E muitos deles, portanto, não povo judeu também, né, mas sim de várias nacionalidades. Os crentes gentios a quem Pedro está escrevendo, será que eles eram perfeitinhos? Será que eles já nasceram e viviam como um produto acabado? Lógico que não. Aquele grupo provavelmente era uma igreja que funcionava numa casa, numa igreja num lar. Será que eles não tinham problemas? Será que as famílias não tinham problemas internos? Lógico que tinham. Onde há o ser humano há problema, há deficiência. Mas o segredo deles é que eles não desistiam. A teimosia deles era a teimosia de lutar pela obediência à verdade. Caiu, levanta. Errou, conserta. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Mas o importante é nunca desistir. E eles se esforçavam
por amor uns aos outros. Então, um dos primeiros benefícios da palavra. Mas por que que nós devemos amar uns aos outros? Ora, veja aí no verso 23. Por causa da regeneração. E olhe que a regeneração é outro benefício de se ler a Bíblia. É isso mesmo, é o que você tem aí, verso 23. Porque vocês nasceram de novo. Outras versões, que eu prefiro, diz assim, pois fostes regenerados. Olha, vocês foram gerados de novo, vocês nasceram de novo. Elemento passivo. Regeneração é novo nascimento, é nascer de novo, né? Note que o verbo está aqui na forma passiva. Fostes regenerados. Porque quem é que faz o Novo Testamento, o novo nascimento? Quem é que opera o novo nascimento em nós? É Deus que faz isso. É Deus que faz isso em você. Agora cabe a você que nasceu de novo, nasceu por obra do Espírito Santo, nasceu porque Deus lhe deu fé, aquela fé para salvação. Deus vivificou você, Ele fez a obra da regeneração em você. Como é que você responde a isso agora? Através do Espírito Santo que habita em você, cabe você agora viver à altura da posição em que Deus colocou você. E é a palavra de Deus que te dá forças e sabedoria para isso. Se você nasceu de novo, portanto, você tem nova vida. E é com essa vida agora de Deus, essa vida de Deus, que você agora faz parte do reino de Deus. E o reino onde Deus é o rei, meu querido. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Você nasceu de novo. E não é um nascimento natural, humano. Olha que o verso 23 continua dizendo assim, não de semente corruptível, ou seja, não é de algo que se acabe, não é algo deste mundo. Pelo contrário, mas da incorruptível, da semente incorruptível. Esta é a natureza de Deus, a natureza de Deus que habita no Filho de Deus. Deus mora em você. Aleluia! Olha isso! Novo nascimento significa que agora, através do Espírito Santo, você tem a vida de Deus em você e Deus mora em você. Isso é regeneração. E como é que isso acontece na sua vida? Verso 23. Mediante a palavra de Deus. Por que ler a Bíblia? Olha aí, regeneração. Isso traz Deus para dentro de você. Deus vem morar em você. Quanto tesouro se pode garimpar na palavra de Deus. Pureza e natureza de Deus no crente. Tanto Deus quanto sua palavra são vivos, são eternos, permanecem para sempre. Eles são permanentes. Prestou atenção então por que ler a Bíblia? Ora, porque ela produz muitos benefícios. O novo nascimento, a regeneração, fostes regenerados, Deus mora em você. O novo nascimento é uma obra de Deus e só dele, no coração do ser humano. No novo nascimento, o homem é passivo. Depois de nascido de novo, é que ele se torna ativo, no sentido de santificar-se, de exercitar-se, de manter a sua nova mente, as suas emoções, sua conduta moral. Deus dá, Ele que é o elemento ativo, a nós, que somos o objeto, o passivo, Ele nos dá nova vida. O crente agora passa a exercitar, depois que nasceu de novo, essa nova vida, através do quê? Pensamentos, palavras, atitudes, porque nasceu de novo, tudo isso agora será novo também. Então, por que ler a Bíblia? Porque ela regenera. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E vocês são salvos, como é que é? Pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus.
Então, por que ler a Bíblia? Em terceiro e último lugar, porque é a mensagem da salvação. Nós já falamos dos versos 22 e 23, agora restam aí os versos 24 e o 25. Pedro apela para as Escrituras. Ele vai mostrar, com base no Antigo Testamento, que é a Bíblia que a igreja tinha até então, o Novo Testamento não estava escrito ainda, e ele cita Isaías capítulo 40, os versos 6 ao 8. Ele diz assim: todos os homens são como a erva. O ser humano é frágil, é tão frágil quanto a erva. Sabe aquela erva que existe num dia e no outro já não existe mais? Assim somos nós, queridos. Eu vi uma projeção num site muito conhecido, num portal muito conhecido essa semana, quantas pessoas teriam vivido no planeta Terra até hoje. E a estimativa é de 108 bilhões de pessoas. Todo esse mundo de pessoas já passou pelo planeta Terra. Estavam aqui ontem, hoje já não estão mais. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis. Verso 24 continua: toda sua glória murcha e cai. A beleza é efêmera. A vida abastada, isso tudo é efêmero. Daí se pergunta, não é? Por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade? Por que inveja? Tudo passa. Sopram os ventos da enfermidade ou da queda dos negócios e o homem desmorona. Pedro está fazendo aqui uma comparação entre a vida passageira do ser humano e a permanência e eternidade da palavra de Deus, colocados, sabe, nos dois pratos da balança. A vida é efêmera, é como a erva, não tem peso nenhum. O peso, de fato, está em Deus habitar em nós, a permanência e a eternidade da palavra de Deus. E é isso mesmo. Verso 25 diz: mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Olha aí, ó. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus já foi perseguida, já foi queimada, já foi abandonada por muitos, mas ela permanece eternamente. Grandes líderes mundiais, nações se levantaram contra ela, tentaram fazê-la silenciar, tentaram calar a palavra de Deus, mas ela permanece eternamente. Grandes mentes humanas já tentaram desacreditá-la, dizendo que ela mente, que ela é fruto da mentalidade humana apenas, que papel aceita tudo, mas ela, a palavra de Deus, permanece eternamente. Sabe por quê? Porque o homem passa, mas ela, a palavra de Deus, permanece eternamente. E esta é a palavra que foi evangelizada, diz Pedro. Esta é a palavra que foi pregada a vocês, a mensagem da salvação, é o conteúdo dessa palavra eterna e ela nos foi evangelizada. Então, para que ler a Bíblia? Porque ela produz muitos benefícios. Quanto tempo você dedica? Vamos fazer uma comparação? Pedro não fez uma comparação da vida frágil, que é como a erva, não comparou com a palavra de Deus, que é eterna e permanece para sempre? Vamos fazer uma comparação do nosso tempo? Quanto tempo você dedica às mídias sociais? Quanto tempo você dedica ao contato com as pessoas para mandar mensagens, para ver vídeos, para ficar vendo essas coisas? Esta semana, por exemplo, já se foi. Estamos no início de um novo ano, isso significa que acabamos de terminar um ano. Quanto da sua vida já se foi? Você que está me ouvindo, nós temos pessoas aí de várias idades. Sua vida é passageira. Nunca se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Mas Deus, mas a palavra de Deus, eles são eternos. E é para lá que você vai para viver, para se encontrar
com esse Deus, porque Deus mora em você na pessoa do Espírito Santo. Então, que tal começar a ler a palavra de Deus? Você que não começou ainda. Que tal começar a frequentar os cultos de oração e investir naquilo que é uma vida espiritual sadia, madura? Que tal você dar mais atenção a Deus, que você chama todas as vezes que está em apuros? Esse Deus que você confia tanto para te socorrer, que tal você dar mais atenção e dedicação a Ele? Afinal, Ele foi quem fez você entender isso tudo. Foi Ele quem fez você nascer de novo. Fostes regenerados. Olha, para concluir. Por que ler a Bíblia então? Verso 22. Por causa da pureza da alma. A obediência à verdade leva ao amor não fingido, fruto da operação da palavra. Por que ler a Bíblia? Por causa da regeneração, o novo nascimento que acontece através da palavra. Por que ler a Bíblia? Porque é a mensagem da salvação que nos foi pregada, que nos salvou e leva você a entender isso agora. Então leia a palavra de Deus, dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Se tiver dúvidas, me escreva, me pergunte, me ligue, me mande uma mensagem, eu ajudo você. Mas dedique-se à palavra de Deus, dedique-se a entendê-la, dedique-se a compreendê-la cada vez mais e aplique essa compreensão, esse entendimento a essa nova vida que você recebeu de Deus. Você nasceu de novo, não se esqueça, Deus habita em você, Deus mora em você na pessoa do Espírito Santo. Então leia a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Olha, eu espero que nesses 4 versos, pelo menos esses 4 versos, tenham ficado bem explicados para você. Quantos resultados, quantos benefícios a palavra de Deus traz, gera em nós. É muito importante você dedicar o seu estudo à palavra de Deus. Ah, pastor, eu não sei por onde começar. Me procure, eu te ajudo. Ah, pastor, eu não consigo entender. Eu posso ajudar você. Eu posso indicar livros que indicam os primeiros passos. Eu posso tirar as suas dúvidas. Posso talvez não responder na hora. Talvez você faça perguntas que eu não saiba. Tem tanta coisa na palavra de Deus que eu não sei ainda. Mas eu posso te ajudar e quero te ajudar. Mas o que eu não quero que você perca os benefícios de ler a palavra de Deus. Viu? Por isso, eu estou repetindo, 2000 anos depois, as palavras do apóstolo Pedro. Leia a palavra de Deus, porque ela purifica a alma, ela leva ao novo nascimento e é a mensagem de salvação que conquistou você, que transformou você e hoje faz você entender tudo isso. Deus mora em você.